neuroplasticidade, limpeza do sono e o motivo de muitas pessoas não conseguirem mais sentir felicidade, mesmo quando fazem coisas que gostam, coisas que antigamente sentiam prazer e agora essas pessoas não sentem mais prazer. Se você está assim, se você não tem sentido gosto mais em comer uma comida que você comia antes, em praticar atividades e ir em certos lugares que antes era prazeroso, agora parece que a vida perdeu a cor, essa terapia com certeza vai ser muito boa para você. Mas primeiro deixa eu me apresentar, eu sou a psicanalista Gabriela Linhares, sou formada em psicanálise clínica e venho tratando pessoas com diversos tipos de situações através da neuroplasticidade, que é a primeira coisa que eu quero falar com você hoje. Neuroplasticidade nada mais é do que o nosso cérebro, que ele é plástico. Quando nós falamos que o cérebro ele é plástico, não estamos dizendo que ele é elástico. Aquilo que é elástico, a gente puxa e aí vai elasticando, mas de repente pode voltar, como também pode perder ali a sua estrutura e perder a sua rigidez. O plástico, por outro lado, se você pegar um plástico maleável, você vai amassar aquele plástico, ele vai ficar amassadinho, mas se você soltar ele, de pouco em pouco, ele vai voltando normalmente à sua forma original. Então, o nosso cérebro ele tem a mesma capacidade de uma pessoa que sofreu danos psicológicos, danos emocionais, uma pessoa que passou por traumas, frustrações e bem amassado esse cérebro numa figura de linguagem. De repente, essa pessoa ser tratada e de pouco em pouco o seu cérebro voltar à sua originalidade, ou seja, um cérebro saudável, um emocional reequilibrado, uma pessoa que consegue voltar a sentir gosto na vida e prazer nas coisas. Então, nessa sessão de terapia que eu resolvi gravar, esse protocolo ele vai servir para todo tipo de situação que essa pessoa estiver vivendo hoje. Todo tipo de situação que você estiver vivendo hoje, o primeiro princípio, a primeira informação dentro de um trabalho de terapia é você entender que se a sua situação é uma neurose, existe a neurose e a psicose, tá? Neurose, ela vem de fundos emocionais, vem de traumas, de situações de vivência. Psicose é um dano físico. Então, vamos imaginar que um soldado ele foi para a guerra e ele recebeu ali uma pancada na cabeça. E aí, nunca mais aquela pessoa foi a mesma. De repente, a sua capacidade de sentir afeto, de repente, a sua capacidade de dormir, de repente, outros tipos de capacidade emocionais foram banidas do seu sistema neural, porque essa pessoa recebeu um dano físico, assim como pessoas que nascem com certas predisposições. É um dano físico, se chama psicose. A neurose, ela vem do fundo emocional. Então, toda pessoa que tem uma ação emocional, que está vivendo uma depressão, uma ansiedade, uma angústia ou outros diversos tipos de situação, é sim possível trazer o seu mecanismo emocional para a forma original, para a forma que deveria ser, para um estado de equilíbrio. E aí você vai dizer assim, mas como é que eu consigo fazer isso? Primeira informação é, você precisa acreditar que é possível você ter um emocional equilibrado novamente. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas, elas têm um diagnóstico, às vezes ela não tem um diagnóstico, mas ela tem uma situação, vamos supor, uma tristeza profunda. Vamos supor que aquela pessoa ela foi traída. E aí a pessoa começa a se conectar com outras pessoas que têm o mesmo quadro, que têm a mesma situação. Começa um falar do seu problema, o outro falar do seu problema. E o nosso cérebro, do mesmo jeito que ele é plástico, ele é adaptável. O plástico ele é adaptável. Então, aquela informação que é lançada, ela volta para o sistema neural. E o nosso cérebro vai recebendo que tipo de informação? Se você fala, eu estou triste, 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 o seu cérebro vai bater em que frequência? Triste, 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 triste. Ele só vai ter esse tipo de informação. Então, a primeira coisa para uma pessoa conseguir começar a melhorar de qualquer tipo de situação é acreditar que é possível. Criar esperança. Criar, sim, expectativa. Sabe aquela frase que as pessoas falam assim, que quem não cria expectativa não se decepciona?
Esquece isso daí. É necessário, todo ser humano ele precisa ter expectativa. Porque quando você cria expectativa, você cria metas. E quando você cria metas, você cria objetivo de vida. A sua vida começa a fazer sentido. Por mais que no meio do processo você passe problemas, por mais que no meio do processo você passe dificuldades, você vai conseguir continuar insistindo. Agora, tem muita gente que chega no meu consultório e fala assim: olha, eu desisti de lutar, eu não quero mais criar expectativa. Por quê? Porque tal situação deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, e eu não aguento mais sofrer. Então, aí é necessário entender qual é o padrão de comportamento que essa pessoa vem vivenciando. Vamos pensar numa pessoa na vida amorosa que tem um quadro amoroso de um amor negativo, um amor que fere, né? Isso falando numa linguagem bem básica, né? Aquele amor que parece que é um amor mau. E a pessoa só tem esse tipo de histórico. Como é que você vai conseguir criar expectativa se você está tão ferido, está tão ferida? Eu vou ensinar para você. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para o seu passado. A teoria de Freud fala que a gente precisa olhar para uma pessoa do primeiro minuto de nascença dessa pessoa até os 12 anos de idade. Tá? Essa é a psicanálise freudiana. Então, nós não podemos descartar o que você passou dentro da barriga da sua mãe, é importante, mas quando você vem ao mundo, o que você escutou naquele ambiente? Quando você era bebezinho e estava aprendendo a dar os primeiros passos, aquele ambiente familiar que você estava era um ambiente saudável? De repente, quando você acabou de nascer, papai foi embora e aquela informação de abandono ficou. Mamãe teve que trabalhar antes do tempo de terminar a lactação e você sentiu aquele abandono. Você precisa descobrir qual é a informação que foi alojada no seu sistema, que você vem repetindo isso daí, só que agora na fase adulta. Então, normalmente, uma pessoa que tem um quadro de abandono, o próprio sistema emocional, ele se identifica com pessoas que vão abandoná-las, porque aquela pessoa tem o sentimento do quê? Meu pai me abandonou, minha mãe se distanciou. Eu preciso pegar agora uma pessoa que tem um comportamento de abandono e fazer com que essa pessoa fique. Aí eu curo o passado. E aí você vai falar assim, mas olha, eu nunca pensei nisso. Não, mas não é você que está pensando, é o seu inconsciente. É lá dentro do seu inconsciente. Então, você precisa descobrir qual foi a informação que você estava dentro da barriga da sua mãe, qual foi a informação que foi passada, foi de amor, de felicidade, mas e quando você veio ao mundo? De repente, você era uma criança que dividia o espaço com outras crianças, tinha um brinquedo, alguém te tomou aquele brinquedo. De repente, você era uma criança que a mãe estava com a vida corrida, o pai te deixou um tempo demais com chupeta, ou tirou antes do tempo, deu amamentação demais, tirou antes do tempo. Então, você ali tem um problema no quê? Você tem um problema que os seus lábios, eles trouxeram alguma informação. E aí, de repente, você lidar com pessoas ou que falam demais, ou que falam de menos, ou você tem uma dificuldade para falar o que sente, ou você fala as coisas na hora errada. Tudo está conectado com o nosso emocional. Então, lembra da primeira informação? A primeira informação é você acreditar. Você precisa acreditar que você consegue ficar bem. Você precisa tomar as rédeas do seu cérebro, as rédeas do seu emocional, porque se você não tomar, ele toma. E aí é ele que vai mandar no que você vai ser ou deixar de ser. Porque o nosso mecanismo emocional, ele foi feito para nos proteger. Então, quando uma pessoa ela passa por um tipo de trauma, o cérebro começa a travar aquela pessoa. Olha, lembra daquela chupeta? Você não lembra, mas o inconsciente, ele lembra. Lembra daquela chupeta que você chupou demais, que você chupou de menos, aquele momento que você ia chorar, mas você foi calado, aquele momento que você queria se expressar e não pôde. Então, olha, você sofreu um dano emocional, agora você não vai sofrer mais, sabe como? Eu vou impedir que você demonstre as suas emoções. E é por isso que tem tanta gente hoje que não consegue demonstrar emoção. É por isso que tem tanta gente hoje que fala demais. É aquela criança que chorava, 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 chorava. E aí tudo que essa criança chorava, a mãe dava. Deixava a chupeta cair, a criança chorava, a mãe ia lá e pegava. Queria um brinquedo, a criança chorava, a mãe ia lá e dava. Então, ela ganhava as coisas pelo quê? Pelo barulho, pela fala. Aí cresce um adulto com descontrole. Não consegue reter o tempo de fala, fala demais. Então, você precisa ter a informação. E através dessa informação, você vai ter conhecimento que você não é mais aquela criança. Você precisa superar as coisas que passaram e ser um novo eu. Quando a gente faz um trabalho de reprogramação mental, é justamente isso, é trazer um novo eu
e deixar que aquela pessoa deixe de ser aquele bebê, deixe de ser aquela criança, deixe de ser aquele adulto que sofreu aquele dano, aquele trauma. É como se a gente apagasse, pegasse uma borracha gigante e apagasse aquela informação, trazendo uma nova informação. A memória se apaga? Não, porque aí seria amnésia. Mas a pessoa consegue lidar com aquilo. E você pode começar a fazer isso consigo mesmo, através de você ter a informação. E quando você não tem a informação, você pergunta. Se você ainda tem seu pai e a sua mãe acessível a você, se estão vivos, que maravilha. Então pergunte para eles. Pergunte para eles o tempo que você usou fralda, o tempo que você usou mamadeira, mas o que tem a fralda a ver? Tudo tem a ver. Tudo que saiu do padrão de equilíbrio, ele vem depois uma hora nos cobrar. Vem o emocional e fala, olha, aquilo que foi interrompido, aquilo que foi feito em excesso, aquilo vem nos cobrar. E aí tem um adulto que não tem um equilíbrio em certas coisas. E quando é o trauma? Aí o trauma, nós precisamos olhar para esse trauma. Você só vence o trauma quando você encara ele de frente. E você encara, você aceita, não aceita apoiando o que aconteceu e nem quem fez algo com você. Você aceita que aconteceu, mas que daqui para frente o agressor, daqui para frente a agressora, daqui para frente a pessoa que causou o trauma não vai ter mais poder sobre a sua vida. Essa pessoa não vai mais conseguir destruir nem um dia. É uma decisão. Claro que tudo isso a gente trata em várias sessões, mas eu quero dividir aqui em 10 sessões, 10 vídeos que eu quero trazer. Um básico, uma base que a gente trata cada pessoa. E claro que cada pessoa vem com uma informação, vem com uma situação, e não dá para tratar todo mundo igual. Mas esse é o protocolo base. Primeiro protocolo base é trazer informação que sim, a pessoa pode ficar bem, a pessoa consegue ficar bem. Então, qual que é o segundo protocolo? Se você que está me vendo faz terapia, o seu terapeuta, a primeira coisa que ele precisa fazer naquela primeira sessão de entrevista, que é aquela sessão onde você vem para o consultório e aí você vai falar muitas coisas, o terapeuta vai perguntar muitas coisas. Então, nessa sessão, ele vai perguntar para você como é que está o seu sono. Não existe tratar a terapia se não tratar o sono. Tá? Então, a gente precisa, um ser humano, ele precisa de 2 horas de sono de qualidade. Tá? Então eu posso dormir só 2 horas? Não. Para você ter 2 horas de sono profundo, chegar ao estado REM profundo, você precisa um adulto dormir em média 7 horas para alcançar a escala da profundidade, tá? Um ser humano muito saudável, um ser humano muito que dorme muito bem, que acorda descansado, normalmente alcança 4 estágios em média de profundidade do sono no período de 7 horas, tá? Então, a gente começa com sono REM, depois passa para o REM 1, depois passa para o REM 2, até alcançar um nível de profundidade. E aí, o que acontece? O primeiro estágio do sono, quando a gente dorme, a gente vai direto ali, normalmente, para o REM 1. E aí, vai passando numa média de 40 e 45 minutos para o próximo estágio. E aí, quando alcança o estágio de profundidade, o nosso sono vai voltando e a gente volta para o estado de quase acordado. É por isso que às vezes tem pessoas que acordam no meio da noite. Tem gente que não chega nem ao REM 2, tá? Então, essa pessoa precisa, para isso, você precisa fazer um trabalho de limpeza do sono. E presta atenção que eu vou te ensinar hoje, agora, nesse exato minuto, como fazer uma limpeza do sono, tá? Funcional para a sua vida. É claro que nisso é preciso notar como é que anda a sua ida aos banheiros, como é que está o seu intestino, precisa saber da absorção de nutrientes, o nível de água que você toma, tudo isso um terapeuta precisa perguntar, tudo isso eu pergunto no meu consultório. Mas, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é definir um horário de acordar. Você define esse horário. Vamos supor que você definiu que você vai acordar às 7 da manhã, 8 da manhã, 9h30 da manhã. Ok. Não vou trazer aqui a produtividade de horário do corpo do ser humano, isso aí a gente vai deixar para um outro dia, eu trago numa outra sessão. Mas você definiu. Eu vou acordar todo dia às 7 da manhã. E aí, o que você vai fazer no sábado e no domingo, caso você não trabalhar? No sábado e no domingo, eu vou acordar meio-dia. Não pode. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não vai entender que você está se programando de segunda a sexta e que de sábado e domingo é o seu dia de descanso. Ele não vai entender isso.
tá? Ele não vai ter essa informação. Ele vai entender que você, um dia acorda um horário, outro dia acorda outro horário, e aí você tá lá com o seu mecanismo de sono todo bagunçado. Não. No final de semana, mesmo que você saiu, chutou balde, chegou tarde, você não vai acordar ao meio-dia. Você vai tentar acordar o mais próximo possível, porque você está dentro de um trabalho de regulagem de sono. Não adianta acordar cedo durante a semana e bagunçar no final de semana. O nosso sistema não compreende essa informação. Então, passo 1, anota aí. Definir um horário de acordar. Definiu? Ok. Passo 2. Assim que você acordar, abra a janela, vá para um lugar e veja a luz natural. Não serve a luz da lâmpada. Ok? Por quê? Porque uma luz de lâmpada, ela nos dá mais ou menos 300 lux, 300 flechinhos. Sabe quando você olha para a luz e você fica olhando, e quando você olha para outro lugar, fica a luzinha te acompanhando? Esse é o lux, tá? É a informação lunária da lâmpada. Um dia nublado, um dia, você acordou, mas tá tudo nublado, não tem raio de sol, não tem nada, tá? Ele vai te dar mais ou menos 3.000 lux de potência, tá? Um dia nublado, imagine um dia de sol. Então, você precisa mandar essa informação. Você olhou, você vai olhar, deixa a janela aberta. Ah, mas acordei e quero ficar mais tempo na cama. Abre a janela, coloca o seu travesseiro em direção à janela, mexe no seu celular, mas ali, ó, com a luz do dia, tá? Ah, não tem janela no meu quarto, o que eu faço? Corre pro quintal, corre para a porta da rua, abre, fica ali olhando pelo menos ali uns 10, 20, o ideal seria 30 minutos. Você mandou essa informação, seu cérebro entendeu. Depois eu trago aqui os nomezinhos, tudo bonitinho para você. Seu cérebro entendeu, tá? Nós temos algo aqui que ele é o regulador do nosso corpo, ele precisa dessa informação, tá? Aí você vai fazer o seu cronograma diário, tá? Esse é o ponto 1. Ponto 2. Você vai tomar café até as 3 horas da tarde. Mas se você tiver um problema de sono profundo, se você tiver sensibilidade à cafeína, você vai tomar só no período da manhã, tá? A preferência mesmo era tirar o café. Aí eu já sei o que você vai falar, o que todo mundo fala, o que qualquer pessoa que viria aqui iria dizer. Ah, mas eu tomo café e eu durmo. Café não me faz diferença nenhuma, não faz para você. Mas para o seu sistema de sono, ele bagunça tudo, tá? Porque ele traz o quê? Ele acelera, ele ativa o seu sistema, ele liga o seu sistema. É a mesma coisa de você acender o botão da lâmpada, tá? Então, por mais que você durma, ele tira a qualidade do seu sono, tá? E aí você, por isso, acorda, às vezes, não descansou o que tinha para descansar. Então, não adianta achar que você é um ser humano, que você é ET, o seu organismo é diferente de todo mundo. Não, estou trazendo aqui o que é igual para todo mundo. Se você tem problemas de sono, corta esse café, corta refrigerante e bebidas com excesso de açúcar, tá? Açúcar dá energia, você precisa diminuir aí essa energia, mas a cafeína, ela potencializa o nosso cérebro ficar acordado, ficar agitado, certo? Se você tem problemas com sono e você tem aquele vício de café que se ficar, você vai ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca pela falta dele, o que você vai fazer? Vai tomar até 1 hora da tarde só, tá? Se você é só uma pessoa que às vezes está tentando aí só corrigir a sua qualidade de sono, mas é uma pessoa que normalmente dorme, mas dorme tarde, aí um dia acorda, aí você vai tomar até as 3 horas da tarde. Normalmente o café fica 6 horas no nosso sistema, tá? Quem tem sensibilidade à cafeína, ele dobra o tempo aí, tá? No seu sistema. Cortou? Ok. Terceira coisa que você vai fazer é 3 horas antes de você deitar, você vai cortar qualquer coisa informativa. Você não vai estudar nada, você não vai ver nem no Instagram quando aparecer lá um post que ele é informativo, que você está aprendendo alguma coisa. Seu cérebro sabe o que ele entende? É trabalho. Deixa eu ligar tudo. Liga tudo. E aí você perde a qualidade do sono. Então, 3 horas antes, você não mexe com nada de trabalho, com nada de estudo, com nada informativo, que vai te ensinar alguma coisa, para o cérebro não associar aquilo a trabalho e acabar achando que é dia e que você precisa estar ligado, que você precisa estar atento, e aí ele liga todo o seu sistema e você não consegue dormir, ok? Próxima coisa que você vai fazer é tentar cortar carboidratos excessivos no período da noite, tá bom? Para você não ter aí energia em excesso. E é óbvio que se ao longo do dia você conseguir fazer um exercício para gastar energia, se você conseguir se ocupar ao longo do dia, ótimo, tá? Mas você precisa mandar as informações corretas, tá? Então, limpeza do sono, é claro que eu estou aqui falando num contexto geral, estou te dando aqui para você a informação que vai te ajudar muito, que as pessoas cobram no consultório para falar isso, tá? Mas vai te ajudar demais. Ah, mas eu já tomo remédio, eu já faço tudo e mesmo assim não consigo dormir. Não é isso que eu estou te falando, tá?
Você quer uma dica aí muito especial? Compra carvão ativado, tá? O que é o carvão ativado? O carvão ativado, ele serve para quando você ingere uma toxina, ele faz uma limpeza, tá? De repente, você está aí já com toxicidade no seu corpo, precisa fazer uma limpeza, deixar o seu intestino em dia, tá? Então, toma um iogurte natural. Isso, claro, é um remédio milagroso. Gente, a natureza, ela é incrível, ela é formidável, tá? O que dá pra gente fazer com a alimentação correta, com polivitamínica, é uma coisa incrível, mas eu tô te dando dicas aqui que não vai prejudicar o seu tratamento, que não vai de conta que o seu psiquiatra passou, tá? Não vamos anular o trabalho dele, mas de repente você vai ter uma melhora exponencial. Faz um exame para saber se de repente você não tá com nenhuma bactéria no organismo. Adulto é legal tomar um vermífugo pelo menos de vez em quando, mas com a indicação do seu médico. Então, tudo isso é muito importante. Por último, eu quero trazer aqui aquela informação mais importante. Por que hoje existem pessoas que não conseguem se sentir felizes mais com nada, tá? É o resumo de tudo que eu vim falar aqui. É a neuroplasticidade. É a forma que o cérebro foi moldado. Ele recebeu tanta informação triste, traumática, desajustada, fora de conexão, que ele se fechou. E o único jeito de você trazer ele de volta é trazer a informação contrária, é falar para ele que é possível. Então começa a ver filmes de felicidade, começa a escutar músicas que falam sobre positividade. Muito cuidado com a música que você escuta, tá? Música é um autopotente gatilho, tá? Ele é um potenciador de gatilhos ruins, dependendo do tipo de música que você escuta. Você tem que tomar cuidado. Então escuta coisas que te colocam para cima, que levante a sua energia. Começa a falar coisas boas, mesmo que você não sinta. E por último, vou te passar, faz o exercício do espelho. Vai na frente do espelho, mesmo que você não sinta uma conexão, começa a falar coisas boas. Nos primeiros 15 dias vai ser horrível. Sabe aquele que se fala que em 21 dias tudo que você faz o cérebro acostuma? Não é verdade, tá? Não é verdade. Tem cheio de gente que fez coisa por 21 dias e não continuou fazendo. É no mínimo 90 dias para o seu cérebro se acostumar com algo. Começa, os primeiros 15 dias vai ser horrível, depois vai melhorando, depois você vai se convencendo. E se você aguentar chegar 90 dias a fazer isso, e chegar na frente do espelho de vez em quando, pelo menos todo dia, uma vez ao dia, e falar: você é bonito, você é bonita, fala para você mesmo: você é capaz, você é vencedor, vai dar tudo certo, daqui para frente vai ser diferente, aí vai dar alguns dias, as coisas não mudam, não é bola de cristal. Aí você vai querer se convencer do contrário, mas se você resistir, seu cérebro vai começar a ter novas informações, a plasticidade dele vai te ajudar e vai dar tudo certo. Tá bom? Então eu quero convidar você, se você gostou dessa sessão, preciso que você curta esse vídeo, preciso que você comente para mim saber se está sendo importante isso aqui para alguém ou não. Se eu faço o vídeo 2 e aí a gente chega até o vídeo 10 sessões eu quero fazer aqui junto com você, gratuitas, para o seu cérebro e seu emocional ficar nota 10, tá bom? Então, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê até o próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.